E nós estamos de volta com o Fique Sabendo na TV, neste momento recebendo aqui no estúdio Marcelo Farias, ele que é secretário especial de Integração de Políticas Públicas, conhecido, famoso em Maracanã, o professor Marcelo. Professor Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa hoje. Nesse momento, eu queria saber do senhor com qual objetivo foi criada essa secretaria? Essa secretaria é nova desse governo do prefeito Roberto Pessoa. Qual é o objetivo principal desta secretaria? Inicialmente, um bom dia a você, um bom dia que fazem a TV Potiguara, também saudar o povo de Maracanaú e dizer que a minha praia sempre foi a educação, né? Durante a vida inteira trabalhei na educação, na Secretaria do Estado, na universidade e aqui na Secretaria de Educação do município, onde eu passei quase 27 anos. E uma das coisas que eu sempre sentia a necessidade era das secretarias se integrarem mais, porque a gente notava muito evidente a cultura do ilismo, cada secretaria se trancava em si mesma e não se completava. E em algumas reuniões eu fazia essa crítica. E quando o doutor Roberto assumiu, ele chega para mim e diz que ia fazer um convite para eu assumir a Secretaria Especial de Integração das Políticas Sociais. Aí eu não pude nem dizer uma outra coisa, se não aceitasse, era uma coisa que eu buscava e que eu achava necessário. Então foi criada essa secretaria, como você disse, é uma secretaria nova, que ela tem como assim objetivo ampliar e promover as políticas sociais de forma integrada com as demais secretarias, com as secretarias municipais, com órgãos públicos, de uma forma geral, com a sociedade civil, com entidades particulares, no sentido de fortalecer as ações sociais para atingir de forma mais intensa, mais robusta, os usuários que é a própria comunidade, é o povo de Maracanaú. Entendi. Professor, existe uma parceria com uma consultoria, né, sobre a concepção de projetos e programas. Como é essa concepção? O que vocês buscam com essa parceria? É uma das formas de se promover a integração, é exatamente buscar parcerias com outras instituições para fortalecer aquelas secretarias que têm a ver com os assuntos que são abordados. Uma delas, por exemplo, são as tratativas com a FEComércio, com SESC, SENAC, onde tem várias ações, como o projeto de futebol de salão, que está beneficiando 250 alunos da rede pública, na Pajuçara e lá no Acaracuzinho. Tem a gestão do restaurante popular, que está proximamente, a gente irá começar, né? Ele será feito pela gerência do SESC, que tem expertise já nessa área. Tem outras ações de uma forma geral, com outros, tanto com o SESC, né, como com outras entidades, como a Trainer, que é a primeira etapa do projeto a gente terminou faz 2 meses, e uma outra etapa será recomeçada. É importante dizer que essas ações elas se dão não só pela secretaria, mas com cada secretaria da área social tem um representante. E esse grupo de representantes formam um conselho que é através dele que a gente chega a cada uma das secretarias. Temos também uma outra ação que era um sonho do prefeito, que se desse apoio à comunidade Pitaguari no sentido
abordagem de uma língua que certamente seria, não sei se é a língua, mas pelo menos a matriz da língua do que eles falaram, que os pitagoristas falaram. E agora nós estamos com uma técnica, Odilês, que é pós-doutora nesta área. A gente, por coincidência, ela trabalhou comigo na Secretaria de Educação do Estado, aí foi para Roraima e se aposentou através da Universidade de Roraima, e hoje ela está disponível e sendo contratada aqui por nós, pela Prefeitura, para poder dar esse apoio. Afora várias outras instituições que nós estamos trabalhando no sentido de, através dessa ação específica, a gente alcançar a cada uma das escolas. Como a UES, através de cursos diversos que ela oferece, e se encaminha para a Secretaria de Educação através de suas escolas, e assim por diante. Essas parcerias, elas trazem muitos benefícios aos maracanauenses, né? Por exemplo, como essa parceria com a Fercomércio, existe uma probabilidade dessas instituições estarem aqui dentro de Maracanaú, por exemplo, com um polo? Existe sim, inclusive uma das conquistas é que o SESC vai construir a sua própria sede com todos os serviços que oferece, por exemplo, em Fortaleza, aqui em Maracanaú. A localização será no Timbó, e já está na fase final assim, de regularização junto ao cartório para ver essa doação. E assim com a CUFA também, que... Exatamente, que é um projeto que vem para Maracanaú abrilhantar, né? Abrilhantar, inclusive os jogos da CUFA deste ano serão realizados aqui no Maracanaú. E são formas assim diversas para se alcançar o público-alvo, que é a sociedade, sobretudo aquela sociedade mais carente, aqueles que estão na faixa da vulnerabilidade, que precisam cada vez mais ser fortalecidas, que as políticas públicas do município atinjam para valer com mais força essas comunidades. Professor, além dessa questão social mesmo, esse trabalhado dentro da secretaria, a questão profissional, né? Existem algumas tratativas com programas para disponibilização de cursos, é isso? Existe, na medida que se consegue, né, com as instituições que têm expertise dessa natureza. Por exemplo, nós estamos juntamente com a Secretaria de Recursos Humanos, estruturando, e a Escola de Gestão Pública do Estado de Ceará, estruturando a Escola de Gestão Pública aqui para o município de Maracanaú. Ah, bacana. Todo o projeto já está pronto, será submetido ao prefeito para a possível aprovação e implantação dessa escola aqui no município de Maracanaú, que vai beneficiar a todas as secretarias, né? E vai, sem dúvida, melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à população. E a gente sabe que hoje, pela inexistência de uma instituição como esta, o município utiliza órgãos como o CETRED, mas certamente em algum dia ele será autossuficiente nesse aspecto, quando essa escola estiver funcionando. E essa é basicamente a intenção, né, professor? Sim. Mas é até o final da gestão, por exemplo? Já está pronto todo o projeto, é só o prefeito aprovar e não haverá maiores dificuldades. Não. A secretaria, ela também é muito voltada para essa questão de concepção de pensamentos e idealizações de projetos voltados para todos os outros setores, né? Sempre a gente está pensando, ou a gente pensa em levar isso até a secretaria, ou a gente se integra àquilo que as secretarias já estão fazendo. Já estão executando, né? São 10 secretarias, né, da área social especificamente, mas no duro mesmo, todas as secretarias têm a ver com o social, por isso que elas existem, embora sejam secretarias meio, mas ela existe para propiciar às secretarias fins aquilo que ela deve realizar
em benefício da população. Professor, também existem programas, vocês pensam, também nessa questão social, em relação à violência, né? A violência, a redução, a prevenção e a redução da violência, né? Sem dúvida. Inclusive, o Previl, que é um órgão do governo do Estado, né, que várias secretarias aqui estão integradas, e a nossa secretaria tem um papel importante nisso aí, para cada vez mais a gente contribuir com ideias, com ações, no sentido de diminuir a violência no nosso município, que infelizmente é bastante acentuada. E havendo essa união, né, essa sinergia de esforços dos órgãos do Estado, dos órgãos municipais, das famílias, da escola, porque aí você vê o seguinte, não adianta só combater lá na ponta o crime em si, mas preparar de forma preventiva, e eu acho que aí a escola tem um papel fundamental, né, de não só ensinar a ler, escrever, ensinar português, matemática, ou seja lá o que for, mas ensinar tudo isso tendo em vista formar uma personalidade sadia, para que essas crianças nasçam, além de saberem, elas sejam também, tenham o seu caráter forjado nos valores positivos. Isso aí a gente acha da maior importância. E isso aí também se trabalha nesse sentido. Então, outros órgãos também, as igrejas, podem colaborar demais, né, nessa luta, e outras instituições. Eu acho que, ao final de contas, todas as instituições têm a ver com esse problema que é tão grave, que tem ceifado a vida de tantas pessoas, e o Maracanaú, infelizmente, está incluído. Existem programas voltados para isso, comissões, existe a questão do selo Unicef, que também está linkado à questão do bem-estar social, à questão da não violência, né, professor? Tá, inclusive o selo Unicef, que nós tivemos a oportunidade de participar desde quando ele foi criado, lá na Secretaria de Educação do Estado, até hoje a gente vê que o selo Unicef é um selo que confere a qualidade da administração. Quando a gente conversa com o pessoal das secretarias que se esforçam, vamos ganhar o selo Unicef. A ideia nossa é que a gente vai propiciar à população ações de educação, ações de saúde e ações nas diversas áreas. E a gente fazendo isso bem, cumprindo o dever de casa bem, a gente consegue o reconhecimento, né? Que o selo Unicef é um reconhecimento das políticas públicas desenvolvidas para a criança e para o adolescente nos diversos municípios. E já é uma realidade bastante crescente aqui dentro do município, né, professor? Sim. E o município tem todas as condições, né, pelas políticas públicas, pelo devotamento do prefeito, né, à causa da população, pelo apoio que ele dá às diferentes secretarias, sobretudo as secretarias que têm essa finalidade, como a educação, por exemplo, que a educação é tudo. O ser humano, quando ele já nasce, com vários direitos, o direito à educação, o direito à vida, o direito... São os direitos universais, né? E o direito mais importante é o direito à educação, porque é um direito mobilizador dos outros direitos, né? Sim. Por isso, ele dá todo o apoio, a educação sempre deu. Quando eu estive lá, agora com o novo secretário, Jorge Valentim, ele tem dado todo o apoio para que a educação, ela não só forme um homem letrado, mas forme um cidadão de caráter. A gente percebe muito, assim, dentro da gestão, várias secretarias trabalhando em conjunto em relação a essa questão de formação mesmo dos seres, de ser humano, né? Seja ali no esporte, seja na educação, seja com um programa social, para tirar essas pessoas da vulnerabilidade, né, professor? E acredito que a secretaria que o senhor faz parte, está aí à frente, tem muito desse papel, né? Sim.
O município de Maracanaú é um município que tem as possibilidades de lazer muito reduzidas, porque é um município que não tem praia, ele tem 99% da sua área é uma área urbana, então ele traz essas dificuldades. E não havia, alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, não havia nem possibilidade de prática de esporte, porque não tinha quadras esportivas e não tinham campos suficientes. A única área que tinha no começo aqui era Santo Antônio do Pitaguari, o açude, né? Uhum. Que por algum tempo deixou de ser usado e tal. Mas que naquela assim, época era muito movimentado, era, né, professor? Muito movimentado. E mesmo assim seria insuficiente para uma população tão grande, né? Sim. Mas hoje, graças às políticas desenvolvidas pelo prefeito, pelo Dr. Roberto, pelo Firmo, principalmente os dois, eles construíram muitas quadras poliesportivas. Todas as escolas estão com quadra poliesportiva, os campos de futebol, além de uma secretaria específica de esporte, né, que trata disso aí. E agora com o nosso estádio municipal também, que é um outro instrumento, né, que pode ser utilizado para a comunidade. De sorte que eu acho que através do esporte também é um elo importante nessa cadeia, né, para se fortalecer a luta em favor de uma população que tenha uma vida mais digna e uma vida mais em paz, afinal de contas. Uhum. E falando em paz, é uma outra ação que se desenvolve, né? Sim, dentro do município, né? Dentro do município, onde foi criado o Dia Municipal da Paz, que foi o dia da morte do prefeito Almir Dutra. Essa paz, ela tem que ser construída, não é dádiva de ninguém, não vem de cima não, né? Exatamente. A cada ação nossa, de cada secretaria, de cada servidor, ela constrói ou não a paz, que é tão necessária, principalmente para os nossos dias, onde a gente vive essa violência no mundo inteiro, e a gente vê hoje em dia também refletido nas próprias escolas, quando tantos casos a gente tem visto aí nos Estados Unidos, e essa situação chegou ao Brasil também. E aqui em Maracanaú, graças a Deus, a gente acha que, pelo que a gente percebe, a situação, claro que tem as dificuldades, mas não é tão grave como em outros lugares. Mas isso aí também é construção. Nós queríamos aqui ressaltar a importância dos nossos professores, são professores todos concursados, professores qualificados, com pós-graduação, os núcleos de gestores selecionados. Agora, domingo, houve a primeira etapa da seleção de diretores. Isso é importante, porque a pessoa entra pela porta da frente, né? Não entra pela mão de ninguém, como no passado mais distante isso acontecia, mas ele entra exatamente pela competência, e por isso as nossas escolas estão se construindo cada vez mais com melhor qualidade. Porque isso, professor, atrela a questão, a gente já estava conversando aqui há pouco, a questão do desenvolvimento mesmo do município, perpassa pelo esporte, perpassa pela educação. Então, tudo isso é um trabalho em conjunto para que ocorra o melhor para os munícipes, né? Sem dúvida. Inclusive, hoje nós já temos, como nós temos os distritos industriais aqui situados, e no passado, quando eu cheguei aqui no município de Maracanaú, os maracanauenses estavam no chão de fábrica. Uhum. Os cargos de maior realce estavam nas mãos de pessoas que vinham do Rio, de São Paulo, de Santa Catarina, não sei de onde mais, porque não tinha pessoal qualificado.
E hoje, graças ao esforço, porque as coisas isoladas não resolvem. Exatamente. Você vê, não adianta dar só o ensino fundamental se o ensino médio não vem. Se não adianta o ensino médio se o curso superior também não está. Então, nós temos as universidades, tanto particulares como o IFCE, né, que é uma escola pública, que tem preparado a mão de obra especializada para suprir a necessidade das empresas. Que já está aqui há alguns anos, né, professor? Isso. Então, já tem feito grandes diferenças dentro dessa questão educacional no município, né? Sem dúvida que... Vindo muita gente, inclusive, vindo muitos estudantes de Fortaleza, de Maranguape, de Caucaia, enfim, dessa região metropolitana e adjacência para Maracanaú para estudar, né? E isso é importante. Inclusive, a minha ideia é que a gente se integre também com a região metropolitana, com Fortaleza, né? Trocar os valores, trocar os esforços, né? As conquistas, porque cada vez mais que se fecha dentro dele próprio, a gente se desintegra. Lógico. Com relação ao Estado, com relação ao país, com relação ao mundo. Hoje nós estamos vivendo a época da... o esforço colaborativo, né? Nós estamos vendo a universalização. Exatamente. Porque todo dia, querendo ou não, o mundo entra dentro da casa de cada um de nós. Com certeza. Através da televisão, através da internet. E por isso a gente tem que se preparar. Inclusive as escolas, em todos os níveis, tem que preparar o cidadão para o mundo. Queria ressaltar, por exemplo, o Centro de Línguas aqui, que já está possibilitando a muitos maracanauenses esse acesso ao mundo, sim. Né? Porque a tecnologia oferece essa oportunidade, mas tem as barreiras principalmente da língua. E o Maracanaú já há bastante tempo vem com o Centro de Língua que está dando condição, talvez ainda não seja o suficiente em termos de número, mas o Dr. Roberto já está prometendo o Centro de Língua também para Pajuçara, Pajuçara, né? Que foi até proposta de campanha, inclusive, do prefeito, e ele é muito sensível a essa causa, a essa questão, e acredito que tem se empenhado muito para que isso aconteça, né? Então, assim, numa síntese, a gente diria que essa integração não é entre uma secretaria e outra só. Primeiro, entre as mentalidades das pessoas, que nós fomos, infelizmente, educados a partir das nossas casas para a competição, não para a colaboração, não para a cooperação, não para a integração, né? E por isso, sempre essa tendência. Quando a gente chega no campo profissional, também essa tendência. Essa é vista, diferentemente de outros povos, onde eles fortalecem muito a questão da cooperação. Aí as cooperativas, né, no Sul, por ser uma outra cultura, elas predominam. Aqui no Nordeste a gente não tem isso, mas eu acho que a gente tem que colocar na cabeça de cada um que o trabalho solidário, o trabalho cooperativo, o trabalho integrado é aquele trabalho que vai possibilitar o desenvolvimento, o crescimento. E o município só será grande se todo mundo se unir, se der as mãos, né, no sentido de construir. E a construção sempre é do dia a dia. A cada dia que passa, a gente tem que unir os nossos esforços, as nossas inteligências, as nossas mentes, para que a gente possa fazer o nosso trabalho sempre com maior qualidade, para fazer o município de Maracanaú crescer e crescer cada vez mais. Com toda certeza. E dentro dessa questão, existe um projeto também de moeda social, né, professor? Para essa questão de fomento da economia girar dentro do município, é basicamente isso? Tem também essa proposta que está em estudo ainda, que sobre a criação, até
a que partir já de existe em alguns bairros, né, aqui do Maracanaú. Como Palma, né, no Paju, na Pajuçara. Exatamente. Está se trabalhando isso também para saber como é que se faz cada vez mais chegar à população mais carente as ações de governo, inclusive a transferência de renda, né, transferência de renda para as comunidades mais carentes. Queria colocar também que uma das ações que o governo realiza através da Secretaria de Educação é a Universidade Operária, que já foi inclusive premiada a nível de governo federal com a medalha Paulo Freire, que ela visa exatamente preparar as pessoas que estão paradas, que têm mais de 24 anos, estão paradas, assim, até desesperançadas, né? Sim, sim. Para estudar, é trabalhado muito a questão da autoestima, que além de ela ter escolaridade, ela se prepara para o trabalho e melhora na autoestima, para que ela possa ser um cidadão, uma cidadã capaz de exercer plenamente o seu papel na vida e ser feliz, né? Porque eu acho que isso aí é o ideal de todo mundo. Com certeza. E depois de uma época pesada de pandemia, acredito que a gente está vendo aí que o esforço colaborativo, a questão da felicidade é importante, do bem-estar, né, professor? É importante nesse momento. Sem dúvida. A pandemia, isso em todo mundo, no Brasil, no Ceará e particularmente aqui no Maracanaú, ela deixou sequelas bastante fortes, né, na população. Deixou uma sequela social, né? É uma sequela social, a sequela sob todos os pontos de vista, principalmente pessoal, Exatamente. onde as pessoas passaram a ter alguns traumas, né, que as secretarias na área específica devem estar tendo bastante trabalho, né, para recuperar essas pessoas. E eu acho que é também responsabilidade de todos, em todas as secretarias, qualquer contato que se tenha com a população tem que ser no sentido de levantar, né, o ânimo dessas pessoas, para que elas possam voltar a ter uma vida regular, uma vida digna, uma vida com felicidade. Exatamente. Professor, quer deixar um recado para o público maracanauense nesse momento, nesse final de entrevista? Eu queria dizer para todos que fazem Maracanaú que eu conheci tão pequeno e que já cresceu tanto no ponto de vista populacional, como no ponto de vista do modelo arquitetônico da cidade, que era uma cidade feia, desarrumada, e se tornou uma metrópole, né? Dentro de pouco tempo se tornou uma metrópole, uma cidade bonita, uma cidade onde o comércio se desenvolveu, o comércio, os serviços, porque de primeira só achava que era indústria, mas a gente verifica que o comércio, a indústria e tudo está crescendo demais. Então, que é sobretudo importante que as pessoas se dêem as mãos, não só por via institucional, mas em todas as áreas, as instituições privadas, as instituições da sociedade civil, cada vez se organizem, se juntem para se tornar mais forte e tornar o Maracanaú cada vez maior para o bem da sua população. E que aquelas pessoas que ainda estão fora desses benefícios, que estejam na faixa da vulnerabilidade social, que elas sejam capazes de emergir. E eu digo para vocês que o único instrumento necessário e possível de fazer essa transformação é a educação. Através da educação é que as pessoas podem criarem asas, que podem voar, que podem ascenderem socialmente, que podem se emancipar. Então, eu falo muito aqui na educação também, porque, independente da secretaria, se a educação não for forte, se a educação não estiver presente,
as coisas não vão se dar como deveriam. Então, a gente parabenizar assim, o nosso prefeito pelo esforço, é uma pessoa incansável, né? Está a todo momento buscando coisas novas, pensando coisas novas, buscando experiências que são exitosas para crescer aqui essas atividades da Maracanaú, para que Maracanaú seja cada vez mais desenvolvido, mais forte e que seu povo tenha qualidade de vida. Professor, muito obrigada aí pela sua participação em nosso programa. O Fique Sabendo volta daqui a pouquinho. Eu que agradeço a vocês. Isso é muito importante. Eu acho que essa emissora ela vai ter uma importância muito grande, já está tendo, né? Para comunicar, prestar contas à sociedade. Exatamente, essa é a nossa intenção. Para se articular com a comunidade, para levar o recado para a comunidade. Eu sempre falava que o Maracanaú era mais conhecido fora do que dentro, né? A questão do endomarketing. Eu acho que essa emissora agora resolveu essa situação. Parabéns. Obrigada, professor.